A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Bom, que maravilha! Chegamos então nesse momento especial, esse momento de nós estudarmos a Palavra de Deus. Estamos numa sequência de estudos sobre o livro de Tessalonicenses. E é uma igreja, maravilhosa, que nós vamos nos espelharmos neles, porque as recomendações de Paulo a essa igreja, é glorioso. Eu quero cumprimentar você que me ouve pela internet, qualquer tempo que você nos ouvir, pelo YouTube, pelas redes sociais, aonde quer que essa mensagem chegar, que a tua vida seja edificada, que a tua mente seja ativada, a mente de Cristo, que o teu coração seja liberto das prisões, dos sofismas, das altivezes que o sistema religioso tem imposto, e que você, a partir desse momento que você ouvir esta mensagem, possa se levantar e caminhar leve e livre no Senhor Jesus. Amém? Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nele, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas no nome do Senhor Jesus. Bom, o tema de nossa mensagem nesta manhã é liderança espiritual verdadeira. Vamos estudar alguns versículos, E o paradigma para uma liderança espiritual verdadeira está aqui, João capítulo 10, versículo 11. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor tem que dar a vida pelas ovelhas. Uma liderança espiritual verdadeira tem que dar a vida e não pode arrancar o couro, a lã das ovelhas, tem que dar a vida pelas ovelhas. Aqui está o paradigma de uma liderança espiritual verdadeira. Que essa palavra abençoe cada coração dos que aqui estão presentes e dos que vão nos ouvir pela internet. Pai amado e querido, obrigado, Jesus, por essa tão rica oportunidade para alinharmos os nossos pensamentos aos teus. Fala-nos nesta manhã, usa-me, Senhor, como teu instrumento, os meus lábios, a minha mente, o meu ser, toda a minha vida seja instrumentalizado por ti, meu Pai, para que a tua voz e o teu querer e a tua vontade seja imposta e falada e manifestada e pregada e anunciada. Que eu diminua e desapareça, que o Senhor cresça e seja ouvido pelas tuas ovelhas em qualquer parte, por onde esta mensagem chegar, que a tua trombeta ecoa bem forte aos corações de cada ovelha e de cada eleito. Em nome do Senhor Jesus, aquietamo-nos para ouvir a tua voz. Fala-nos. Amém. E graças a Deus. Santos e preciosos do Senhor. Amém. Mais que vencedores. Amém. Eleitos de Deus. Amém. Bom, o pensamento do nosso estudo nessa manhã então é: se existe liderança falsa e corrupta, então existe liderança verdadeira e honesta. Quem recebe? Amém. Existe. A Bíblia fala dos falsos profetas, das falsas lideranças, e a Bíblia fala também dos líderes corretos, decentes, que seguem o padrão espiritual de liderança de Jesus. Jesus é o pastor de pastores, e toda pessoa, todo líder espiritual verdadeiro deve ter em Cristo o paradigma, o modelo. Fugiu disso, não é uma liderança espiritual verdadeira. Então a primeira coisa que você tem que perguntar, quando você se depara com uma liderança, você tem que perguntar e dizer: ele está bem parecido com Cristo? Não está, então não é verdadeiro. Não está, ele está dando a vida dele pelas ovelhas, então ele está parecido com Cristo. Então o objetivo do nosso estudo nessa manhã é aprender com a palavra de Deus como identificar as verdadeiras e honestas lideranças espirituais. Isso é importante ou não, irmãos? Importantíssimo. Importantíssimo, porque muitos dos que estão aí como líderes espirituais são lobos vorazes, que devoram e que destroem vidas
e sentimentos, e emoções e famílias inteiras. Então, vamos começar aqui. 1 Tessalonicenses, dando sequência. Semana passada o nosso irmão William ministrou até o versículo 6, correto? Agora vamos continuar no versículo 7, capítulo 2 de 1 Tessalonicenses 2, e versículo 7 diz assim: embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Irmãos, você consegue identificar aqui qualidades essenciais para uma liderança espiritual verdadeira? Ele fala sobre bondade, ele fala sobre cuidar do rebanho, dos irmãos, das ovelhas, como se fossem os próprios filhos. Eu quero que você reflita um pouco sobre isso. Nós que somos pais, você pai e mãe, quando você faz e cuida dos seus filhos, você faz assim, com uma esperança de ter um retorno? Ou você simplesmente faz porque é seu filho, é sua filha, e você faz por amor? Amém, irmãos? Mas e se os filhos crescerem e não recompensarem você? Você não fez nada esperando recompensa? Sim ou não? Sim. Essa é uma qualidade essencial de uma liderança espiritual verdadeira. Pastor, mas não. O líder espiritual verdadeiro é como Paulo, que apesar de ter sido um homem que se esmerou, que se entregou pelo rebanho, algumas vezes foi abandonado, outras vezes foi perseguido, outras vezes, e aí nem por isso ele perdeu aquele fogo no coração de continuar cuidando e amando o rebanho do Senhor. Então, vamos falar um pouquinho desses pontos importantes que esse versículo nos chama a atenção. Paulo fala lá então, primeiro item, apóstolo. Você sabe o que significa a palavra apóstolo? Quem sabe? Enviado. Enviado, escolhido. Então o apóstolo, embora, ele fala assim, embora como apóstolos de Cristo, olha só, que é um enviado, escolhido pelo próprio Deus para falar as palavras eternas do Altíssimo. Então Paulo, ele escreve aos irmãos dizendo, olha, embora eu sou um enviado de Deus, um escolhido de Deus, para falar as boas novas ao coração de vocês. Olha o que Paulo diz em Atos 9, 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem, que é quem? Paulo, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Paulo tinha consciência de que ele era um apóstolo, um escolhido, um enviado de Deus para anunciar as boas novas às ovelhas. Porém ele sabia que paralelo a isso haveria sofrimento e dor, e ele estava pronto para se entregar em favor do rebanho do Senhor. Então esse é o primeiro item que ele descreve lá no texto. Segue. O segundo item, liderança digna de direito. Então depois que ele fala que apesar de ser apóstolo, um enviado, um escolhido, aí ele fala assim, pudéssemos ter sido um peso, um enviado, um ungido, um escolhido para poder levar as boas novas. Ele fala, eu tenho direitos, eu poderia exercer esses meus direitos, e aí isso causaria um certo peso ao rebanho. Poderia aceitar recompensa pelo seu trabalho, não seria ilegal, ele está dizendo. Eu como apóstolo, como enviado, como escolhido, eu poderia ter uma certa recompensa. O que também não foge à ideia de um pai e de uma mãe que faz pelos filhos, e se de repente os filhos o recompensam, isso não é ilegal, é? Não é ilegal. Então ele começa a descrever a funcionalidade de um apóstolo, a
posição dele como líder diante do rebanho. Olha o que diz em 1 Coríntios 9, do 1 ao 14, eu vou ler esses textos para você ver os direitos apostólicos de uma liderança verdadeira espiritual, e que depois no final ele diz que abriu mão de tudo isso, mas era direito, são direitos de uma liderança espiritual verdadeira. Ele vai dizer então aqui, 1 Coríntios 9, 1 ao 14, ele diz: não sou livre. O que significa isso? Significa que ele tem liberdade para ir e vir o momento que ele quisesse. Não sou apóstolo, olha lá, enviado de Deus. Não vi Jesus nosso Senhor no terceiro céu, revelação da graça que ele teve. Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Sim, os irmãos de Tessalonicenses ouviu a graça por intermédio de quem? De Paulo. Então ele era o resultado do trabalho do apóstolo Paulo, uma liderança espiritual. Ainda que eu não seja apóstolo para outros, logicamente que não é, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Olha que interessante. Paulo diz: olha, uma liderança espiritual verdadeira, ela o é para alguns e não para todos. Pode ser que nem todos considerem aquela liderança como uma liderança espiritual da sua vida, mas existe um grupo que considera. Paulo quis dizer isso. Sério. Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Então havia uns irmãos lá que estavam julgando o nosso apóstolo, apontando, não lá em Tessalonicenses, aqui é em Corinto, Não temos nós o direito de comer e beber? Aí ele começa a colocar os direitos de uma liderança espiritual verdadeira. Eu acredito que os irmãos de Corinto devem ter contribuído com o dinheiro lá, conforme nós acabamos de ler agora há pouco aqui, antes de começar a mensagem. E algum irmão no meio falou: eu vi Paulo com Barnabé, eles param naquela lanchonete ali que estavam comendo. E eu acho que é com o dinheiro que nós contribuímos. E começou um julgamento. Sabe como é que a igreja de Corinto era a igreja mais complexa e complicada dos tempos de Paulo? E Paulo começou a dizer: nós não temos direito de comer e de beber? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, uma irmã idônea, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber o sustento sem trabalhar? Ele está descrevendo um quadro de alguém que se dedica 100% a liderar o povo de Deus, as ovelhas do Senhor. Ele está colocando: olha, isso aqui são os direitos que nós temos, porque vocês sabem que fui escolhido, que por intermédio do que eu preguei, vocês entenderam e ouviram a graça de Deus e viveram as promessas superiores do Senhor na sua vida. Ele está dizendo: então, eu teria o direito de viver assim. Sério. Quem serve como soldado a próprias custas? Ele está chamando a atenção dos irmãos, mostrando para os irmãos. Isso aqui que Paulo está escrevendo é para uma reflexão, irmãos. Amém? Para uma reflexão. Veja que Paulo está dizendo de coisas básicas: comida, bebida, ter uma companheira para poder auxiliar ele no ministério. Ele está falando de coisas básicas. Não é as coisas que o sistema religioso impõe ainda. Jatos, aviões, Ferrari, carros, mansões, luxo. Paulo está dizendo: comida, bebida, caminhar, me ajudar a continuar a caminhada, é direito. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ele está fazendo perguntas reflexivas, chamando a atenção dos irmãos para refletir sobre os direitos de uma liderança espiritual verdadeira. Quem apacenta o rebanho e não bebe do seu leite? Está vendo? São tudo perguntas para elucidar a ideia dos irmãos, para os irmãos terem uma ideia e falar: peraí, Imagina que quando eu disse que eu ia
descansar com a minha família, recebi um incentivo de todo mundo. Vai mesmo, pode ir, vai lá, pastor, fique tranquilo. Não, vai, descanse mesmo, passei a meta. Essa coisa, direito. Os irmãos reconhecendo o direito de um líder espiritual que está caminhando com os irmãos, que plantou uma vinha e que merece, que precisa. Amém? Então eu estou fazendo um parada para os irmãos entenderem como nós temos que viver e como nós temos vivido, de fato. Aí ele diz, mas nós, olha que interessante, nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Irmãos, Paulo está falando de necessidades básicas que ele abria mão disso. Ele está dizendo, as necessidades básicas são direitos nossos e vocês deveriam suprir básico. E eu abro mão para que nem isso se torne um obstáculo ao Evangelho de Cristo. Hoje, as lideranças que existem aí fora não falam de coisas básicas. Está correndo um vídeo aí de um famoso pregador, afamado nos meios da comunicação, que possui milhões de pessoas que o seguem e que quizás em nosso meio tem pessoas que já esteve lá por muitos anos. E o povo está lá em algum momento aplaudindo lá e não, pode parar, pode não querer. O Espírito Santo não quer que você bata palma. O Espírito Santo quer que você pague as nossas contas. É uma blasfêmia ao Espírito Santo de Deus. É nojento. E aqui nós temos a quem nós imitamos aqui nesse ministério. Diga amém, irmãos. Amém. Nós temos um homem que é para nós um paradigma de liderança espiritual, porque ele imitou a Cristo e nós o imitamos também. Ele diz, sabe o básico da necessidade humana, eu estou abrindo mão para sacrificar, para se entregar por vocês, para que não haja nenhum obstáculo ao Evangelho. Olha o nível, olha o caráter, olha a característica de um líder espiritual verdadeiro. Eu me lembro que há alguns tempos atrás, aqui em Atibaia, eu andei trabalhando com o nosso irmão Josué, e lá ele trabalha com manutenções, né, de serviços, pequenos reparos, manutenções e tudo mais. E lá eu fazia de tudo, eu auxiliava ele na área administrativa e também na área operacional. E aí eu peguei enxada, amassei barro muitas vezes ali, e carregava o pessoal, e sim, pintava e fazia acontecer. Um dia, nós conversando entre os clientes lá, e o Josué disse, não, ele é pastor. Pastor? Trabalhando aí sujo, servente, pegando enxada e fazendo a conta. Ele é pastor. É pastor, mora no condomínio, tem um carrão importado, tem um negócio. Né? Paulo, você vê isso com Paulo? Você vê, olha a conotação que as pessoas têm de uma liderança, irmãos. Olha a conotação que as pessoas têm de pessoas que deveriam estar se entregando pelo rebanho, e as pessoas inverteram isso. Um pastor, ele tem que arrancar o couro, a lã, o leite, deixar a ovelha no osso puro. É a ideia que as pessoas têm aí fora. Enquanto que verdadeiramente o pastor, o líder, ele deveria fazer o que Jesus fez, o que Paulo fez, que é se entregar pelo rebanho, que é se entregar pelas ovelhas do Senhor. Então, quando você não encontra líderes espirituais com esse perfil, saiba, não tenha medo,
Mas saiba e acredite, não são líderes espirituais verdadeiros. Porque o líder espiritual verdadeiro, ele quer evitar qualquer obstáculo ao Evangelho do Senhor. Paulo fez isso. Paulo podia falar: olha, eu quero que pelo menos a comida e a bebida vocês têm que me bancar. Ah, tem, porque eu tenho que comer, tenho que beber. Pô, eu estou pregando a palavra para vocês, vocês são... Ele disse: nem isso eu quero, eu abro mão disso. E você vê agora a exploração financeira e de negócios que é feita em nome de Deus pelos líderes. Eu estive o ano passado, um ano retrasado, melhor dizendo, no final do ano retrasado, 2018, eu fui convidado a participar de um workshop aqui no Tauá sobre PNL, Programação Neurolinguística. Era uma apresentação do que era o curso não era ali, era só um workshop de apresentação do curso. O curso são várias semanas, vários dias seguidos e tal, e o curso custa R$6.000. E aí eu fui convidado a participar para ver, e eu pude perceber na exposição que foi feita que os principais líderes religiosos desse país, eles utilizam das técnicas de PNL para enfeitiçar e hipnotizar o público para que eles façam exatamente o que eles querem. São técnicas psicológicas profundamente estudadas, científicas, que você aprende a usar, que na hora que você está, você consegue hipnotizar o seu público. Como é que pode a pessoa sair de dentro de uma reunião dessa, chegar lá, vender a casa, pegar o dinheiro da casa e entregar tudo numa religião? Você acha que isso, em sã consciência, a pessoa faria isso? É óbvio que ela está enfeitiçada, seduzida e hipnotizada. São técnicas de programação neurolinguística que se aplicam. Irmãos, nós estamos falando de coisas que têm implicações profundas, porque quantas famílias e casais foram destruídos por causa de uma liderança falsa? Quantas, irmãos? Você deve saber de algumas, eu sei de várias. E Paulo, ele demonstra como que um líder espiritual verdadeiro tem que agir diante do rebanho do Senhor. Ele diz assim, não digo isso do ponto de vista meramente humano, a lei não diz a mesma coisa? Segue. Aí ele fala assim, pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal, ou seja, não faça duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele está dizendo, a lei falava que não podia fazer, porque tinha lá os levitas. Como é que você vai ao mesmo tempo celebrar, cuidar, orar e ao mesmo tempo ter que trabalhar? A lei propunha isso, por isso que tinha uma tribo de Israel, chamava a tribo de sacerdote de Levi, que era sustentada pelas demais 11 tribos, porque eles ficavam ali prestando sacrifícios e pelo povo. Não, eles não podem trabalhar, eles têm que ser sustentados, mas isso foi na lei. E agora em graça? Agora em graça nós olhamos para Jesus, que é o bom pastor, e que deu a sua vida por nós. Amém, irmãos? É nele que nós nos espelhamos, e Paulo também que o imitou. Aí ele diz, por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não, não é. É com ovelhas. Então, não é certamente por nossa causa que ele o diz, sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando era, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Ele confirmando aqui os direitos que tem. Sério. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais escolhermos de vocês coisas materiais. Amém? Eu tenho colhido aqui, irmãos. Amém? Amém? Os irmãos aqui têm abençoado a minha vida assim, abundantemente. Eu não posso nem abrir a minha boca, porque se eu abrir a boca, eu preciso na hora, vamos estar aqui. É assim ou não é, irmão? Eu sei, porque o carinho que os irmãos têm, o amor que os irmãos têm é glorioso. Então, Paulo dizendo sobre os direitos, se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Então aquele que escreve com precisão
de todos os direitos que ele abriu mão, para não ser pesado. Paulo não quis. E eu falo para você, pregador em graça hoje, de verdade mesmo, no duro mesmo, assim, ó, você tem que identificar ele dessa forma aqui. Não é assim, ele fala de predestinação, de eleição, isso aí, irmãos. Todos, uma boa parte dos reformados fala também. Fala, faz mais de 100 anos que eles estão falando isso aí. Eu quero ver, irmãos, que quem prega as epístolas paulinas, quem fala da graça, se está se esmerando para poder imitar esse homem aqui, ó. Sabe, se está assim, não, eu quero viver dessa forma. Se acredita, sabe, que é possível a gente caminhar, ao mesmo tempo apacentando o rebanho do Senhor, como pais aos filhos. Ou se eu vou ter que criar aqui alguma estrutura para mim poder. Segue. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Olha o desafio para quem prega a graça. O sistema religioso aí fora usa esses textos todos que Paulo escreveu para justificar os abusos que eles fazem. É ou não é? Irmãos, sabe de uma coisa? Eu estava conversando ontem com os irmãos na porta, depois da reunião. Irmãos, a gente não vai criar nenhuma estrutura aqui, viu? Esquece esse negócio. Tá? Nem pense nisso. Ah, pastor, vamos comprar um terreno, construir um templo. Não. Não envolve com isso, irmãos. Cada um de nós vamos em busca das nossas realizações pessoais, família, negócio lá fora, mas aqui nós não vamos mexer com estrutura, porque estrutura pesa, demanda dinheiro, e depois começa uma pedição de dinheiro que ninguém aguenta. Quem recebe? Mas como é que vai ser, pastor? Como é que vai ser? Mas põe 2, 3 pontos por dia aqui, se começar a aumentar muito aí. Mas fica aqui mesmo. Ai, pastor, que visão curta, irmão. Nós estamos vivendo um momento de desafio de jamais seguirmos o mesmo caminho que o sistema religioso está seguindo aí fora. A gente tem que manter a simplicidade. Igual foi ontem na reunião, todo mundo sentado no banquinho, com as crianças, tudo lá quietinho. Simples, não inventa, sabe, não cria essas loucuras que o sistema religioso. Eu sei de ministérios e graças que há 20 anos atrás não vivia como está vivendo hoje. Ai, porque agora o PTU chegou, porque nossa, tem que pagar, porque tem não sei quantos funcionários, porque a estrutura, porque a manutenção dessa catedral, e aí tem que pedir dinheiro, e fica naquela pedição e ninguém suporta isso. Nós precisamos viver conforme Paulo e os irmãos de sua época viviam. Simples, contente-se com a simplicidade. Amém? Amém. Quem quer catedrais, réplica do templo de Salomão, tem aí para escolher. Quem quiser, vai. Aqui nós vamos ficar assim, simples mesmo. Amém? Glória a Deus. Então está dado o recado, hein? Está inclusive gravado. Está dado o recado. Vamos em frente. Sério. Terceira atitude naquele versículo que lemos. Atitudes puras de voluntariedade. Fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Qual mãe que faz pelos filhos a fim de receber recompensa? Eu quero que você me recompense, porque eu te amamentei 1 ano. Você viu alguma coisa? Você tem que me recompensar. Eu quero, custa tanto, o leite é caro. Não faz isso. E Paulo se coloca nessa condição. Qual mãe que faz pelos filhos a fim de receber recompensa? Paulo então descreve uma verdadeira liderança desprovida de interesse e recompensa. Ele se coloca numa autoridade, porque pai e mãe têm o que sobre os filhos? Autoridade. Eu quero viver dessa forma, irmãos. Olha só o que eu vou dizer. Eu conheço pastores aqui no Brasil que eles precisam de burlar as verdades, tem que falar só o que aquela meia dúzia de empresários ali quer ouvir, porque senão eles travam, não
dinheiro não entra, aí o salário dele não entra, aí ele fala, então eu vou falar, e aí eu não quero nada disso. Eu ando de ônibus, de uninho, não pago IPVA porque já não precisa pagar mais, vivo com a minha família em paz. Mas quando eu subir aqui, eu quero pregar na autoridade do Espírito Santo, tudo que Deus me mandar entregar. Se gostou, gostou, se não gostou, eu não dependo de vida e de dinheiro de ninguém. Amém? Então Paulo está dizendo, eu não quero nada desse direito, eu quero sempre, porque eu quero ser como um pai, como uma mãe, que quando tem que corrigir, corrige mesmo no amor de Cristo. Fala a verdade. Porque se você ficar atrelado, aí você começa a ter que dar um jeitinho, né? Não posso falar isso aqui, porque já viu, né? Aquele irmão ali vai gostar, ele contribui, né? Contribui com 10 mil por mês, como é que eu vou falar? Aí eu sou sustentado, sabe como é que é? Depois vai embora, como é que eu vou ficar? Você conhece assim? Beleza? E autoridade. Sério. 1 Tessalonicenses 2:8 agora o versículo 8. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês, não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Olha aqui, irmãos. Decidimos dar. Olha a liderança, como é que tem que fazer. A liderança exige que o povo dê. Não é assim, foi Paulo falou assim, ó, nós decidimos, eu e Barnabé, nós decidimos dar a vocês o Evangelho gratuitamente. Que lindo, irmãos. Diferente ou não? Está difícil encontrar líder aí fora, é Senhor? Demais, né? Dá raro. Mas não é com arrogância e prepotência, não. Mas eu quero dizer para você que você está diante de um pastor que é líder espiritual verdadeiro, irmãos. Amém. E eu glória a Deus por isso. Eu tenho minhas falhas, eu tenho meus defeitos, eu tenho minhas coisas de vida humana normal, mas se tem uma coisa que eu não tenho, é essa falta de caráter, de querer explorar as ovelhas do Senhor Jesus. Amém. Cada um de vocês não é para mim um objeto de negócio, como é no sistema religioso para muitos líderes. Eu não olho para você e vejo cifras, eu olho para você e vejo uma ovelha lavada, remida no sangue do Cordeiro, uma ovelha querida que trouxe Deus na cruz do Calvário a nos dar a salvação. Amém. Portanto, que às vezes, em algum momento, algumas vão embora, depois voltam, e quando volta, eu não quero saber, eu quero abraçar, eu quero beijar, eu quero receber e dizer, fique conosco, caminhe conosco. Não há julgamento, não há condenação, não há exploração, porque é assim que tem que se viver um povo de graça. Amém. E aqui, ele deixa bem claro, ele fala, nós decidimos dar a vocês, não somente o Evangelho, mas sabe o que mais? A nossa própria vida. A nossa própria vida. Sério. Olha o que diz, a decisão de entregar a própria vida pelos irmãos, conforme o apóstolo João diz em 1 João 4:11, amados, visto que Deus assim nos amou, que jeito que Deus nos amou, irmão, falando assim, eu te amo muito mesmo. É assim que Deus amou? Não. Daquele amor romântico, eu te amo, é isso? Não, Deus amou se entregando por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que se entregou. Nós também devemos amar uns aos outros. Ou seja, temos que se entregar. E a liderança tem que ser o primeiro a fazer isso. Tem que ser o primeiro. Nós temos que se entregar uns pelos outros. Certo? Olha o versículo 9 agora, do capítulo 2. 1 Tessalonicenses, irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Paulo fazia tenda, irmãos. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém. Aleluia. Aqui está a liderança espiritual verdadeira, irmãos. Dia e noite para
não ser pesado a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Aleluia. É dessa forma que se vive. Paulo chegava na cidade, ele tinha que comer, tinha que viver, irmãos. E sabe o que ele já de cara já fazia? Gente, tem alguém que faz tenda aí? Eu faço tenda. E ele já fazendo tenda e pregando o Evangelho, não, porque Jesus na cruz do Calvário já nos deu a vida eterna. E ele já nos salvou, porque o velho pacto, a velha aliança já se cumpriu em Cristo. E ao mesmo tempo fazendo a tenda dele, e construindo para poder receber o dinheirinho, para poder comer, viver e caminhar, irmãos. Pergunta para esses líderes aí que estão aí fora, gritando na televisão, se eles querem viver igual esse homem. Pergunta para eles. Sabe o que é bom essa mensagem? É bom, irmãos, a gente ouvir ela, para a gente refletir, irmãos. Não abra mão da sua vida em graça, nunca mais. Não fica achando que em todo lugar que você vai, porque fala de Deus, que é de Deus. Irmãos, tem muita exploração, tem muita pouca vergonha, muita nojeira, muita sujeira. Irmãos, você olha pela história, quando a igreja católica lá atrás, antes dos reformadores, eles vendiam céu, um pedacinho do céu. Sabia disso? A história conta isso. Ah, você quer ser salvo? Quer? Um pedacinho aqui para você comprar. Aí veio Lutero, veio os reformadores, João Calvino, etc. Mas hoje os evangélicos, uma boa parte deles estão vendendo a bênção. Você quer prosperar, irmão? Quer prosperar? Olha, vai ser aqui, ó. Isso aqui é prosperou. Olha como é que ele está próspero. Há 3 meses atrás ele estava na miséria. Agora ele já comprou até uma casa na praia, tem uma Ferrari. Faz 3 meses que ele está aqui fazendo a campanha. Você quer prosperar? Quer? Então, olha, tem que fazer tudo. Pega tudo para aqui. Estrutura religiosa maligna, que tem tirado o foco das pessoas em Cristo, colocado nas coisas materiais, e as pessoas já não olham mais para Deus como o autor da vida, como Deus de amor, mas olhem para Deus como aquele cara que tem que dar tudo que ele quer, na hora que ele quer. E que ele vai fazer um sacrifício aqui para ele dar tudo que quer. Que coisa estranha, esquisita e maligna, irmão, que está perdurando aí fora. Querido, nunca mais, olha o que eu vou dizer para você, voz de Deus para a tua vida, nunca mais abra mão da tua vida e da tua caminhada em graça, porque aí fora é sofrimento e dor. Viva a graça de Deus de verdade, irmãos. Não se iluda com as aparências que se mexem aí fora. Não, mas é muito bonito. Você chega lá, o estacionamento tem uma estrutura lindo, rapaz, umas coisas lindas, bonitas. Bem, quem disse para você que isso é igreja? Igreja é você e eu e nós que somos igreja. Fiz igreja lá na casa do nosso irmão Bahia, eu mais a minha família, quando a gente se reúne e come, quando a gente está ali brincando, está feliz da vida, falando do Senhor, a gente está fazendo a igreja ali, irmão. Você faz a igreja na tua casa. Amém. Isso é conversa, isso é ilusão de ótica, manipulação de homens. Paulo diz para os irmãos: vocês lembram de quanto que o trabalho foi esgotante e cheio de fadiga? Ele não está reclamando aqui não, irmão. Já está mostrando para os irmãos: fique com a liderança espiritual séria, verdadeira, não brinque com isso, irmãos. Alguém encosta em você e diz assim: escuta, o seu pastor, ele fez seminário em qual faculdade? Ele é formado em teologia? Ele tem teologia? Você fala, ele é formado na teologia celestial. Ele ouviu da boca do justo, o véu foi tirado, ele prega o evangelho. Um dia a irmã aqui, a irmã Moisés, que falou isso, a pessoa começou a falar: mas só vocês não batizam em água? E por que não sei o que? Aí ela falou assim: então, meu pastor trabalha e sustenta a família dele. E o seu? Pode falar, irmãos. O meu pastor é o homem de Deus. Ele trabalha, ele sustenta a família, ele estuda, ele batalha, ele não fica
Ele não humilha ninguém, não julga ninguém, abraça todo mundo e não explora ninguém. Amém. Não se deixe levar para essa conversinha da lei, não, irmãos. Você está dentro de um ministério em graça verdadeira. Aqui não é mais ou menos, só porque eu prego predestinação e depois fica aquela coisa. Aqui é graça, de verdade. Segue. Quem pretende imitar Paulo e viver uma liderança verdadeira deve estar preparado para viver esse empenho e sacrifício em favor das ovelhas do Senhor. É duro. Eu comecei a minha caminhada aos 19, 20 anos de idade na graça com um amigo. Pastor, eu era auxiliar dele, assim como o nosso irmão William. É hoje conosco aqui um auxiliar, nosso irmão Gilmar está chegando e com certeza também vai nos auxiliar. E nós começamos a pregar graça, irmão, lá, fundão lá, no interiorzão de São Paulo, próximo lá de Triângulo Mineiro, e começamos a pregar graça, e graça, e graça, e fomos juntando as pessoas, e glória a Deus, as pessoas foram ficando livres, felizes. Em um dado momento, esse meu amigo fez uma avaliação, falou: se eu continuar assim, eu sequer vou conseguir trocar meu carro, porque aqui assim não vai dar, sabe? Um dia ele falou: irmão Ayrton, eu vou voltar a pregar a lei, porque a graça não dá resultado financeiro. E ele voltou a pregar a lei, ensinando para o povo que tem que fazer campanhas e correntes e saindo para fora da cidade, ungindo na entrada da cidade, e jejuns, aí um dia ele me chamou. E foi. Ele sentou comigo e disse: olha, eu te chamei porque eu te considero muito, você é meu amigo, e eu sei que você sofre. Eu não quero que você sofra. Porque depois eu comecei a pregar esse livro aqui, ó, dá uma olhada para você ver, o livro A Divina Revelação do Inferno. Aí começou a vir bastante gente e tal, aí já aluguei um salão maior, olha como é que eu estou, agora eu estou abrindo outras congregações, e o dinheiro está caindo, agora Deus está abençoando. Fiquei assustado, porque eu caminhei por anos do lado dele. 7 anos eu caminhei do lado dele, 7 anos. Pregando a graça, onde ele rompe e volta a pregar a lei. Aí eu disse para ele, empurrei o livro, falei: desculpa, querido, mas a Bíblia tem sido suficiente para mim. Essa pessoa aí que você está dizendo, que foi no inferno, por que ela é melhor do que os apóstolos? Jesus escolheu 12 apóstolos e não levou nenhum dos infernos. Por que levou essa aí? E eu vou dizer uma coisa para tu, meu querido. Eu não consigo pregar nem mais. Todas as vezes que eu abro a Bíblia em qualquer lugar, no velho, no novo, em qualquer lugar, eu não consigo só pregar graça, eu só consigo enxergar a graça nisso aqui. Eu não consigo mais pregar a lei, eu vou morrer pregando a graça. E tem outra coisa, e se eu tiver que morrer pregando a graça sozinho para minha esposa e para os meus filhos, eu vou ficar pregando para eles, porque eu não consigo mais pregar a lei. Se tiver que ter sucesso em alguma coisa, eu vou ter. Se não tiver também, não tem problema. Eu vou continuar pregando a graça, porque eu não consigo mais. Esse foi o último dia que nós conversamos e rompemos uma amizade de anos. Eu segui o meu caminho, continuando pregando a graça. Ele seguiu o dele. E está aí no evento e pouco. Agora esses dias, abriu até mais uma congregação em outra cidade. Na graça não tem estrela humana. Na graça tem homens, líderes verdadeiros que dão as suas vidas pelas ovelhas. Que isso seja para nós, homens que têm um chamado a pregar o Evangelho, que saiba disso, esteja preparado.
Quero pregar a graça? Quero, então tenho que saber que da graça eu não vou explorar ninguém, e que eu vou ter que viver, que eu vou ter que pregar a graça e trabalhar, pregar a graça e sustentar minha família, e viver dessa forma. É assim que tem que ser, até o fim da nossa existência, meu irmão. Paulo disse: sede meus imitadores. Nenhum dos apóstolos disse isso, só Paulo disse. Então vamos imitar esse homem aqui. Sério. Hoje temos visto líderes espirituais aproveitando e explorando as pessoas em nome do Senhor. São verdadeiros cães gulosos que nunca estão saciados e satisfeitos com nada. Paulo falou de necessidades básicas. Esses homens nunca estão satisfeitos. Eles têm uma mansão que é outra mansão, eles têm um carro zero que é outro carro zero, eles têm um avião que é outro avião. Eles são cães gulosos, eles nunca estão satisfeitos com nada. E você que me ouve pela internet, aonde quer que chegar essa mensagem, saiba você, se você está debaixo de um sistema desse, saia daí, porque aí não existe Deus manifestado. Rompe com esse sistema, porque o Senhor não os constituiu líderes espirituais verdadeiros aí onde você está. E viva simples, ainda que dentro da tua casa, da sua família, viva ali somente com o Evangelho da graça, e não se submeta à liderança de cães gulosos que só querem explorar as ovelhas do Senhor. Sério. Filipenses 3, 2, 18 e 19. Olha o que Paulo diz aos irmãos. Já estudamos esse livro aqui. Cuidado com os cães. Você está falando para tomar cuidado? É porque é para tomar cuidado, porque eles enganam, eles têm umas artimanhas, uma persuasão. Convence. Guardai-vos dos maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. O Espírito Santo quer que você pague as minhas contas. Cambuloso, que tem como chaves políticos corruptos, tentados por todos os lados, e que a sua destruição e a sua condenação já está sentenciado. Aprove ao Senhor escolher os pequeninos. Simples, eu e você. O Senhor disse: eu vou levantar um povozinho pequenino, os meus eleitos, e eles vão gritar e tocar a minha trombeta. Saiba que o povo em graça no Brasil, os verdadeiros, já estão incomodando o sistema religioso, e eles já estão desesperados, porque vai ruir essa estrutura religiosa em nome de Deus e mentirosa. A graça vai explodir no coração das ovelhas, e as correntes e as prisões vão cair, porque maior é o pastor, o bom pastor, que é Senhor da nossa vida. Segue. Versículo 10. Então vocês, como Deus, são testemunha de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Testemunho público de Paulo é o que nós temos que ter diante dos irmãos e diante de todos. Segue. Paulo demonstra a tranquilidade de consciência diante de Deus e dos homens. Olha o que Paulo diz em Atos 24:16. Já lemos esse texto esses dias para trás. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. É assim que nós temos que viver. Amém. O sistema vai dizer: mas vocês não jejuam, vocês não batizam. Qual que é a consciência limpa com Deus e com os homens? Eu não fico explorando ninguém em nome de Deus, não, tá? Pode falar com propriedade, com força. Devemos com a consciência limpa com Deus e com os homens. Sério. 1 Tessalonicenses 2:11. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata a seus filhos. Um pai trata os seus filhos. Está aí os meus filhos para dizer como é que se trata. É instruindo,
é educando, é ensinando com autoridade, é mostrando o caminho, é se entregando por eles, mas jamais cobrando recompensa. Jamais. Segue. Veja como que o pai trata seus filhos. O pai disciplina, corrige e açoita. Hebreus 12:6. Pois o Senhor disciplina a quem ama, corrige a todo aquele que aceita como filho. Amor incondicional, irmãos. Segundo item, o pai trata o filho com disciplina, com correção, com açoite, quando precisa, mas ele também trata com amor incondicional. Ele não fica esperando nenhuma recompensa, empenho sem interesse e sem recompensa. Liderança espiritual verdadeira tem que ser essa. Essa é a palavra do Senhor. Versículo 12: exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino. Então olha a atitude de um pai, de um líder espiritual: exorta, consola e dá testemunho. Segue. Aqui Paulo descreve qualidades de um líder pai: exortação, correção. É o que nós mais temos aqui, né, irmãos? Sim ou não? O Senhor nos corrige o tempo todo, nos exorta na palavra. Consolação, conforto e edificação. O Senhor tem feito isso conosco. E testemunho, caráter e exemplo. Que coisa melhor de você poder ter um líder espiritual, da qual ele é um livro aberto, e você está vendo ele circular o tempo todo, você conhece a família dele, ele entra e sai da tua casa, você entra e sai da casa dele, está ali livre, você vê como é que ele trabalha, como é que ele não trata com os negócios, você está vendo que é livre, que tem caráter, e aquelas coisas que o cara vem aqui no Brasil, todo final de semana ele volta para os Estados Unidos, fica lá escondido, fazendo ação, por volta aqui final de semana, vai para os Estados Unidos, sabe aquelas coisas? Você sabe o que esse camarada está vivendo? Às vezes frequenta aqui na reunião, aqui lá nos Estados Unidos, frequenta o satanismo, o ocultismo, a maçonaria, toda aquela estrutura que você já sabe. É ou não é verdade? Sério. Assim seja. Assim diz o Senhor. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.